Olá, povo de Deus, sábado da sexta semana do Tempo Comum, Cátedra de São Pedro, 22 de fevereiro de 2025. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª carta de Pedro 5, de 1 a 4 e Mateus 16, de 13 a 19. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. A primeira carta de Pedro é dirigida às comunidades da Ásia Menor para os cristãos da diáspora, por onde Paulo já tinha passado. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. A carta tem duas partes, que a maioria dos exegetas diz que foram escritas em épocas diferentes, mas, no geral, podemos localizar o texto no contexto do final do primeiro século. Portanto, não pode ser de autoria de Pedro, apóstolo, que tinha sido martirizado no ano 67, mas sim de um dos seus seguidores. Lendo a saudação do final da carta, temos a indicação de dois discípulos do apóstolo, Silvano e Marcos, que podem ter colaborado na sua edição. O texto de hoje faz parte do último capítulo, onde aparece uma exortação de Pedro, identificado como ancião, pois a palavra presbítero significa exatamente isso, que testemunhou os sofrimentos de Cristo e espera poder participar da sua glória também. O texto é uma parênese, ou seja, uma exortação feita às lideranças das comunidades aqui identificadas como presbíteros e pastores. Essas recomendações aos pastores líderes das comunidades são de uma atualidade imensa. Esse texto serve de exame de consciência para todos os que exercem algum cargo de liderança nas comunidades, desde o Papa até o coordenador ou coordenadora de algum dos nossos grupos pastorais ou de movimentos. O anseio pelo dinheiro ou pelo poder são inimigos de um bom exercício de liderança na igreja. A liberdade para exercer qualquer função nas comunidades também é fundamental, pois ela tem que ser assumida com o coração generoso e nunca por coação. Pastores dinheiristas, autoritários, escravos da função, não servem para edificar o povo de Deus. O modelo para todos é o verdadeiro pastor de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à recompensa, nada deve ser feito esperando efeitos imediatos, pois somente quando o pastor se manifestar, as lideranças receberão a coroa imperecível da glória. Mateus 16, de 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia e de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é o João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso,
mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Este texto está escolhido para hoje, assim como a primeira leitura, para celebrarmos a festa da Cátedra de Pedro. Simão Pedro nasceu em Cafarnaum e era pescador de profissão, quando se deu um encontro com Jesus de Nazaré. Tal encontro provocou uma revolução em sua vida. Essa experiência decisiva com Jesus o fez deixar o trabalho, a casa, a família, para assumir o seguimento do Senhor. Os evangelhos nos revelam Pedro como um homem de personalidade simples, espontânea e às vezes até ingênua. Foi escolhido por Jesus como primeiro no grupo dos 12. A festa que hoje celebramos destaca sua missão de mestre e de pastor. Por isso a chamamos de Cátedra de Pedro, missão conferida a Pedro por Cristo. De Simão passa a ser Pedro, de Pedro a ser pedra de todo o edifício da igreja. No trecho de Mateus que lemos hoje, já temos formado o grupo dos 12, e Jesus entabula num primeiro momento uma conversa sobre a questão de sua identidade no meio do povo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois de tudo que o povo já tinha presenciado da prática de Jesus, o vê como um ser muito especial, enviado por Deus para dar início à era messiânica. Alguém que foi poupado da morte, como Elias, ou que morreu e voltou, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. No segundo momento, Jesus faz o teste definitivo para seus discípulos. Pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, por diversas vezes os discípulos tinham titubeado, se manifestado como quem não havia entendido bem as ações de Jesus. Por isso, essa pergunta direta e a queima-roupa tinha muito sentido na vida de todos eles. É a ocasião para Pedro fazer a sua profissão de fé, respondendo em nome dos 12, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esse testemunho de Pedro é central na continuidade do grupo dos discípulos, de acordo com o Evangelho de Mateus. Jesus reconhece a grandeza do testemunho de Pedro e lhe diz: és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, o discípulo simples, espontâneo, de comportamento ingênuo muitas vezes, é escolhido para receber essa bem-aventurança particular. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Agora, o poder de Pedro de abrir e fechar, de ligar e desligar, que lhe é dado aqui neste capítulo 16, é também atribuído a toda a comunidade no capítulo 18 de Mateus, ou a todos os discípulos em João 20, 23. Trata-se de um poder exercido em comunidade. Isto é, o poder de Pedro não é de um déspota, alguém que o exerce isoladamente,
mas sim em igreja. Hoje nos lembramos com carinho do nosso pastor que está sentado na cátedra de Pedro, o Papa Francisco, que entendeu bem essa mensagem e quer que a igreja seja sinodal, em comunhão, participação e missão. Um beijo no seu coração.